paz do Senhor Jesus a todos vocês que chegaram até aqui hoje. Nós estamos aprendendo neste trimestre sobre as verdades que Jesus ensinou e já chegamos na nossa lição de número 10, agora do nosso terceiro trimestre. E eu quero convidar você para ler comigo a nossa conversa de professor. Amigo professor, esta lição é uma excelente oportunidade para conversar com os alunos sobre riquezas e prioridades. O jovem que é retratado na lição era rico e nada lhe faltava. Porém, ele tinha uma carência que dinheiro nenhum poderia comprar. Ele sabia que não tinha a vida eterna com Deus, mas ao mesmo tempo que a desejava, não estava disposto a renunciar às riquezas terrenas para alcançar uma riqueza maior. O jovem da história era religioso, cuidava de cumprir os mandamentos da lei judaica desde pequeno, porém, o mandamento mais importante que foi dito por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele não conseguia cumprir. É importante, a partir desta cena, perceber quais são, de fato, os nossos tesouros e nossas prioridades. O apego desmedido ao dinheiro não pode ser compensado pela religiosidade. Leva os alunos a perceberem que o pecado não está em ser rico. Mesmo Jesus tendo dito que é muito difícil para um rico entrar no céu, ele diz que para Deus não há nada impossível. O problema do jovem rico era que ele não estava disposto a abrir mão de suas riquezas. Esta lição nos traz uma reflexão muito importante. O problema não é a riqueza, mas o lugar dela em nosso coração. Porque onde está o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. E a história de hoje está lá no Evangelho de Marcos, mas também está em Mateus e Lucas. E agora nós vamos deixar para vocês aí os versículos para meditação durante essa semana. Então, de segunda a sábado, nós costumamos ler esses versículos, meditar na palavra. São versículos que têm tudo a ver ali com a temática e Deus vai falando com você. Não abra mão desse tempo a sós com Deus, do tempo de construir a sua intimidade com Deus, aonde Deus vai falar ao seu coração, vai ministrando a palavra para depois você levar aos seus alunos. Então leia, ore, jejue, medite na palavra do Senhor. E o estado do plano de frequência da lição de número 10 dessa semana é o Amazonas, e nós já estaremos orando por eles nessa primeira oração. Então, convide seus alunos, levante um clamor por esse estado, pelas igrejas, pelos nossos irmãos, para que o Senhor venha alcançar mais almas naquele estado. Ore também pela aula de hoje e ore também pelos pedidos de oração. Abra um espaço para as crianças contarem os seus testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida delas através das orações. Amém? Já deixamos também para o momento de louvor duas opções: oferta agradável a ti da Cassiane e em fervente oração da nossa harpa cristã, bem conhecido, bem lindo esse hino, 577. E o objetivo da nossa aula hoje é refletir a respeito do perigo de se perder a vida eterna devido ao apego aos bens materiais. O que é que está dentro do nosso coração, ocupando ali o primeiro lugar? O que é que nós temos buscado em primeiro lugar na nossa vida, na minha e na sua vida? E o versículo está lá em Mateus 6:21, que diz assim: pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. E aí nós deixamos uma opção, que também é a opção que está na nossa lição. Deixei esse molde para vocês ali no Google Drive do coraçãozinho, mas você pode fazer também à mão, sem problema nenhum. Pode pedir até para as crianças desenharem os seus corações. E aí você vai perguntar para elas o que é que elas consideram tesouro. Isso antes de ministrar ali a palavra, antes de contar a história de hoje. O que é que elas consideram tesouro? E elas vão escrever, vão desenhar ou escrever com as suas palavras dentro desse coração. E aí a lição ela nos traz uma reflexão que diz assim, ó: mesmo sem nenhuma riqueza aqui na terra, qualquer pessoa pode ter uma vida plena e feliz
se receber o Senhor Jesus como seu Salvador, pois tem a certeza de uma eternidade com Deus. A salvação de um rico pode ser difícil aos olhos humanos, mas não para Deus. Então, a criança vai desenhar ali, talvez ela vai desenhar o dinheiro, o ouro, várias coisas. Nós vamos ter aí algumas surpresas durante essa aula. E aí você vai analisando, ver o que seus alunos mais desenharam. Algumas talvez desenhem Jesus, a família. E aí depois você vai explicar para elas, bom, nós vamos aprender uma lição muito importante que Jesus nos ensina na aula de hoje. O que deve ocupar o primeiro lugar no nosso coração, o que nós devemos considerar como tesouro, como precioso. E aí você deixa ali a atividade deles e agora você vai para o momento então da palavra. E eu escolhi também o que a lição nos sugere. O livro de Marcos, eu achei a história mais completinha, mas também você vai encontrar lá em Mateus e Lucas. Mateus no capítulo 19, do 16 ao 30, e Lucas lá no capítulo 18, do 18 ao 30. E eu quero que você abra comigo lá em Marcos, capítulo 10, 17 ao 31. E a palavra de Deus vai dizer assim, versículo 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então aqui, queridos, a Bíblia vai dizer que chega um jovem rico para o Senhor Jesus, se ajoelha diante dele e agora ele faz uma pergunta e ele fala, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele faz uma pergunta e aí Jesus responde ele assim, Por que me chamas bom? Só tem um que é bom, que é Deus. E aí ele diz também, olha, na continuação, Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondeu assim, eu obedeço todos esses mandamentos, desde a minha juventude, desde que eu era pequeno, tenho observado todos esses mandamentos. Aí, nesse momento, Jesus olha para ele com um olhar de amor. É isso mesmo que a palavra vai dizer, ó. Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse, é como se nesse momento o Senhor Jesus olhasse para ele, ou olhasse para mim, para você, e sondasse o nosso interior, o nosso coração. Bom, ele disse ali que ele já observava, já cumpria toda a lei, todos os mandamentos, mas agora Jesus vai fazer uma leitura completa lá no interior daquele jovem rico. E aí ele fala assim, bom, te falta ainda uma coisa. Lá no versículo 21, olhando para ele, o amou e disse, falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e você receberá um tesouro ainda maior no reino dos céus. E nesse momento que Jesus fala, deu o diagnóstico ali, o que precisava agora ainda fazer para ele herdar o reino dos céus, aquele jovem rico se entristece. E ele diz, a palavra diz, mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste. Então, naquele momento que Jesus olhou para ele e disse o que ele ainda precisava fazer para herdar o reino dos céus, ele não queria saber, ele chegou a Jesus, se ajoelhou, lhe fazendo esse questionamento. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Para aquele jovem, naquele momento, é isso que ele tinha que fazer. É isso que Jesus observou, rastreou lá dentro, sondou lá nele e disse, vai, vende tudo que tens, reparte, dá aos pobres, e aí você receberá um tesouro maior ainda no reino dos céus. E vem e segue-me. Só que ele ficou contrariado. Ele não gostou da resposta de Jesus, porque ele possuía
muitos bens, muitas herdades. A palavra vai dizer lá no versículo 22, porque ele possuía muitas propriedades. E ele ficou triste. Mas o problema não era ele possuir muitas propriedades. O problema ali do jovem rico, queridos, é que as propriedades o possuíam. Então não era o problema as riquezas dele, o dinheiro, as propriedades, tudo que ele tinha, não. O problema era que lugar tudo isso ocupava no coração desse jovem, a ponto de o próprio mestre falar para ele: vai, vende tudo que tens, vem e segue-me. Reparte aos pobres e depois vem e segue-me. Mal sabia ele que ali diante dele estava o maior e mais precioso tesouro, Jesus, certo? Então ele naquele momento ficou contrariado e saiu agora triste. Ele não concordou com as palavras de Jesus. Ele não quis abrir mão de todas as suas riquezas para seguir ao Senhor. Então, por mais rica que uma pessoa seja, queridos, por mais importante, por mais status que ela tenha, ela não vai conseguir alcançar o reino dos céus por si só. Tudo isso não vale nada para Deus. Para o reino dos céus, isso não vale nada. Esse tesouro é como poeira. Lá não tem valor. Não é assim que nós alcançamos o reino dos céus, a salvação. Não, a salvação é muito mais sobre aquilo que nós entregamos, sobre a minha e a tua entrega. Então, o Senhor, Ele abençoa pessoas nessa terra com riqueza? Sem dúvida alguma. Mas o cuidado que nós devemos ter é que lugar essa riqueza vai ocupar aí no teu coração. O Senhor, Ele nos conhece, Ele nos sonda. Não adianta nós queremos mentir, colocar uma máscara. Ele sabe de todas as coisas. Então, Ele nos abençoa, sim, com prazer. Porém, isso não deve estar em primeiro lugar na nossa vida, não deve ser o motivo pelo qual nós nos levantamos todos os dias, nós trabalhamos, não. O Senhor, Ele cuida dos seus, Ele veste os lírios, Ele alimenta os pássaros. Você já viu algum passarinho sentado lá no galinho da árvore, preocupado com o que vai ser a sua próxima refeição? Preocupado com o que ele vai alimentar os seus pequenos filhotinhos? Não, o Senhor, Ele cuida muito bem dos seus. Então, nós não devemos nos preocupar com essas coisas, não andar ansiosos por essas coisas. O Senhor, Ele cuida muito bem de você e de mim, de nós. Então, aqui o problema do jovem é porque ele não quis, de maneira alguma, abrir mão da sua riqueza para seguir a Jesus. E agora ele sai entristecido. E aí Jesus agora vai dizer quão difícil é para um rico, para aqueles que confiam nas riquezas, possuir o reino dos céus. E essas figuras deixamos para vocês ali no Google Drive. E ali Jesus, ele diz para os seus discípulos, para aqueles que estavam seguindo ele, ó, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus. Lá no versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo: bom, quem poderá então salvar-se? E aí Jesus disse: olha, para os homens é mesmo impossível, porque isso não é obra de homens, isso é obra de Deus. Mas para Deus nada é impossível. E nós terminamos já a história de hoje. Olha só quantas coisas nós aprendemos com o jovem rico. O que será que tem ocupado o primeiro lugar aí no meu e no teu coração? Se nós chegássemos a encontrar Jesus agora aqui pessoalmente,
e perguntássemos para ele: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? O que será que ele iria olhar para nós, rastrear lá no nosso coração, sondar e responder? Pense, pare uns minutinhos, alguns segundos aí, faça essa reflexão. O que será que ainda estamos retendo, deixando retido aqui, não entregamos ainda para o Senhor? Devemos nos entregar do alto da cabeça até a planta dos nossos pés para o Senhor Jesus, porque o Senhor, Ele tem cuidado muito bem de nós. Amém, queridos? Eu deixei para vocês uma sugestão de atividade, mas você não está enxergando, porque eu esqueci de colocar aqui no slide, mas você vai encontrar essa sugestão ali no Google Drive. É uma sugestão de colorir, é aquele modelinho que nós estamos utilizando neste trimestre. De colorir também ele serve como marca-página e a criança vai memorizar ali, fixar a mensagem central da história da aula de hoje. E nós já concluímos essa aula, como passou rapidinho, aprendendo o quê? Que o problema não é a riqueza, mas é o lugar que ela ocupa no nosso coração. Porque ali, como diz na palavra do Senhor, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E Jesus, Ele deve ser e Ele é o nosso tesouro, o nosso bem mais precioso. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula e nós nos vemos na lição de número 11, que vai falar sobre os servos, a lição dos servos maus. Paz do Senhor Jesus a todos vocês, a gente se vê na próxima aula. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus. E nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo, feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você. O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br.